Olá, irmãos, graça e paz. Nossa aula de hoje é sobre santificação e está baseada no capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster. Mas antes que a gente entre no conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, eu quero ler com vocês o texto de Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Nós temos aqui a palavra santos. Então nós começamos essa aula perguntando: o que são os santos? São pessoas mortas que em vida alcançaram tamanha proeminência espiritual que receberam esse título especial? No Catecismo Romano, a vida de uma pessoa é examinada com cuidado, a fim de averiguar se ela é qualificada para receber o título de santo. Então a Igreja Católica, na sua doutrina, é quem decide quem é santo e quem não é santo. Então a vida da pessoa é investigada detidamente, detalhadamente, para saber se aquela pessoa merece o título de santo. Se o caráter e conduta da pessoa, no Catecismo Romano, se o caráter e conduta da pessoa são considerados irrepreensíveis e se aquela pessoa realizou pelo menos 2 milagres, então ela é qualificada para canonização. Então veja que no Catecismo Romano, uma pessoa para ser santa, ela tem que ser uma pessoa milagreira, tem que ser uma pessoa que comprovadamente realizou no mínimo 2 milagres. Porém, a gente, quando observa esse pensamento da Igreja Católica Romana, de que a pessoa, para ser tida como santa, receber o título de santo, essa pessoa tem que estar envolvida em algo miraculoso, em algo espetacular. Porém, isso não tem nenhum fundamento na Bíblia. Não temos, a Bíblia não dá nenhum apoio a essa doutrina da Igreja Católica Romana. Se você observar o texto que a gente, o capítulo, o livro de Efésios, você vai perceber que nesse livro, várias vezes Paulo chama os cristãos de Éfeso de santos, sem que isso envolva nada de nenhum milagre. Por exemplo, aqui nessa carta, Paulo chama os cristãos de santos cerca de 9 vezes. E não há a mínima menção de que qualquer deles tenha realizado algum milagre para poder ser chamado de santo. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 1, que a gente até já leu, mas a gente repete: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículos 15 e 18. Diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora, o capítulo 2, verso 19, Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Capítulo 3, versos 8 e 18. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Agora veja o capítulo 4, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Capítulo 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Finalmente, o capítulo 6 e o verso 18, Paulo diz:
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então note que Paulo aqui chama os cristãos, só nessa carta, Paulo chama os cristãos 9 vezes de santos, e essa é a tônica de Paulo nas outras cartas. Sempre que Paulo escreve suas cartas, ele se dirige aos irmãos da igreja como santos. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então Paulo aqui chama os cristãos de Filipos de santos. Colossenses capítulo 1, versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então, mais uma vez, Paulo está chamando aqui os irmãos de santos. Essa tem sido a tônica de Paulo. Se a gente se voltar, por exemplo, para a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então Paulo, mais uma vez aqui em sua carta, chama os irmãos a quem ele escreve de santos. Então essa é a tônica de Paulo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, o versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Então, irmãos, Paulo trata os crentes como santos, independentemente de que eles façam coisas mirabolantes, independentemente deles praticarem coisas extraordinárias como milagres. Então, para a Igreja Católica Romana, uma pessoa, para receber o título de santo, essa pessoa, além de ter vivido uma vida irrepreensível, boa conduta, ela tem que ter realizado algum milagre, né? Mas veja que nessas passagens que a gente leu, que Paulo chama os irmãos de santos, esses irmãos são chamados santos sem jamais realizarem algum milagre, pois não há nenhuma menção a qualquer milagre que tivessem realizado, né? Nada, não tem nada nessas passagens que indique que qualquer daqueles irmãos que foram chamados de santos realizou algum milagre, né? O termo santo descreve aquele que creu em Jesus Cristo como Salvador e significa alguém separado para servir a Cristo. Certamente que os apóstolos receberam do Senhor Jesus uma autoridade especial, um poder especial para realizar milagres, mas isso foi dado aos apóstolos, que foram chamados para lançar o fundamento da igreja. O poder de realizar milagres não foi dado a todos os crentes, mas apenas aos apóstolos. O livro de Atos, por exemplo, é muito claro em mostrar que apenas os apóstolos eram capazes de realizar milagres e não membros comuns da igreja. Então, ser santo não tem nada a ver com realizar milagres, mas a palavra santo significa aquele que crê em Jesus Cristo e que foi então separado para servir a Cristo. Então, todos nós somos santos, irmãos, porque todos nós fomos primeiro, eleitos na eternidade, fomos predestinados na eternidade para servir a Cristo, e no tempo o Senhor nos chamou, no tempo o Senhor nos separou e nos designou para que nós sirvamos ao Senhor. Então, uma vez que nós somos separados para o Senhor, nós somos santos. É isso que significa ser santo. Significa ser separado para servir ao Senhor. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou das trevas, da perdição, o Senhor nos tirou do império de Satanás e nos levou para o seu próprio reino, nos levou para a sua luz, para que nós o sirvamos. Então, nós somos santos por conta disso. Então, quando o pecador crê em Jesus Cristo como Salvador, ele é tirado do mundo e colocado em Cristo. Então, o cristão está fisicamente no mundo, mas ele não é espiritualmente do mundo. Fisicamente ele pertence ao mundo, ele mora aqui, ele habita aqui, ele cumpre suas atividades aqui, mas espiritualmente ele não pertence ao mundo, mas pertence à mansão celestial, pertence ao reino celestial. João capítulo 17, verso 14,
na famosa oração sacerdotal de Jesus, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Note que Jesus aqui claramente faz uma distinção entre aqueles que são do mundo e aqueles que não são do mundo, né? Aqueles que não são do mundo são aqueles que pertencem ao Senhor. Os que pertencem ao Senhor não pertencem ao mundo. Por isso que ele diz que o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo. Pelo contrário, a nossa vida é uma constante acusação contra a forma do mundo existir. Podemos dizer que o cristão é como um mergulhador. Então, assim como um mergulhador existe e atua num ambiente que lhe é estranho, ou seja, o mergulhador ele trabalha na água, né, mas lá aquele mundo aquático não é a sua habitação, mas apenas o seu campo de trabalho. Do mesmo modo, o cristão vive aqui no mundo, mas este mundo não é o lar do cristão. Este mundo é um lugar estranho ao cristão. Daí a Bíblia ordena ao crente que ele não deve amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque esse mundo não é sua habitação permanente. O cristão é um peregrino nesse mundo, é um estrangeiro nesse mundo. Imagine que você viaje, digamos, para os Estados Unidos ou para qualquer país da Europa. Então, ainda que você vá morar lá, você não é um europeu, você não é um americano, você é um brasileiro. Então, mesmo que você vá morar em qualquer país do mundo, você será lá um estrangeiro, um peregrino, porque lá não é a sua nação é o Brasil. Então, espiritualmente, embora nós vivamos nesse mundo, esse mundo não é a nossa habitação permanente. Nós estamos aqui de passagem. A nossa habitação permanente é na cidade celestial, é no céu, lugar que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Por conta disso, nós devemos amar as coisas dos céus e não as coisas aqui da terra. Certamente que nós devemos cumprir os nossos deveres como cidadãos desse mundo, mas nós não devemos ter nossa mente presa às coisas desse mundo. Pelo contrário, nossa mente deve estar fixada nas coisas dos céus, pois Paulo, quando escreve aos Colossenses, por exemplo, Paulo ordena àqueles irmãos que pensem não nas coisas que são da terra, mas sim nas coisas que são lá do alto, que são lá do céu. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, a partir do versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja agora, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Note então que o verso 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque a nossa habitação permanente está lá no céu e não aqui. Bom, vamos agora entrar no que diz a confissão de fé a respeito da santificação. E a confissão de fé nesse capítulo, não é o capítulo 9 não, né? Deixa-me ver, a santificação é o capítulo 13, ou o capítulo 14, né? Eu errei aqui, é o capítulo 13 ou é o capítulo 14, né? Então, nesse capítulo 13 ou 14, agora me falha a memória, nós temos alguns pontos, e o primeiro ponto tem a ver com a chamada eficaz e a santificação. Aí a confissão de fé diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados são santificados. Então, o que é que a gente já vai aprendendo daqui? Que ninguém que não tenha sido eficazmente chamado vai ser regenerado e muito menos santificado. A santificação é só para quem foi regenerado e a regeneração é só para quem foi eficazmente chamado. Certamente que você deve se lembrar que nós trouxemos uma aula sobre a vocação eficaz, né? Então, há dois tipos de chamada. Existe aquela chamada que é geral, todo mundo ouve a chamada do Evangelho, mas nem todo mundo vem para o Evangelho. Quem é que vem para o Evangelho? Apenas aquele que recebeu a chamada eficaz, aquele que não apenas ouviu com os ouvidos físicos,
mas que ouviu com os ouvidos do coração e viu a Cristo. Apenas aqueles a quem o Senhor abriu o coração para atender a sua palavra é que vem a Cristo. Então, os que são eficazmente chamados e regenerados são santificados. A obra da santificação é só para estes chamados e regenerados, para ninguém mais. Nenhum não regenerado, nenhum não convertido pode ser santificado. De que maneira a santificação é operada em nós? A Confissão de Fé diz que a santificação é operada em nós de 3 maneiras. Primeiro, pela morte e ressurreição de Cristo. Segundo, pela palavra de Deus. Terceiro, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, Cristo morreu e ressuscitou dos mortos para que o Espírito viesse depois habitar em nós e operar em nós a santificação. Então, Jesus morreu para que nós fôssemos alcançados pela sua obra e fôssemos separados para servi-lo. A palavra de Deus nos santifica. Quando nós lemos a palavra e meditamos nela, ela santifica o nosso coração. E o Espírito Santo que habita em nós nos santifica. Deus usa esses 3 elementos como instrumentos nas suas mãos para operar a santificação nos eleitos. Esses 3 elementos operam juntos, um não age sem o outro. Eles operam de tal forma que somos libertados do domínio do pecado, de forma que suas várias concupiscências, as várias concupiscências do pecado, são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e somos mais e mais vivificados e fortalecidos para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é o que o autor de Hebreus diz, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, mediante a santificação, nós dominamos o pecado, mediante a santificação, nós crucificamos as concupiscências, que são os prazeres carnais, e pela santificação, nós cada vez mais nos fortalecemos na vida espiritual e vivemos uma vida santa. Por meio da santificação, morremos cada vez mais para o pecado e ressuscitamos para a novidade de vida. Então é isso que Deus requer de nós, pela santificação, que mortifiquemos o velho homem, que fujamos das concupiscências da carne e vivamos uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã voltada para o Senhor, uma vida cristã voltada para uma vida de oração, para uma vida de leitura da Bíblia, para uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Um segundo ponto que a Confissão de Fé trata sobre a santificação é a imperfeição da santificação. A imperfeição da santificação. A Confissão de Fé diz assim: esta santificação é imperfeita nesta vida. Né? Quando a Confissão trata a imperfeição da santificação, tem a ver com a santificação aqui, nessa vida. A santificação tem alguns estágios. O primeiro estágio é a santificação inicial, que se dá quando o pecador ouve o Evangelho e crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados, e ele confessa Jesus como o Senhor e Salvador dele. Naquele momento, o Senhor infunde nele a santificação inicial. Naquele momento, pelo fato de que ele se ligou a Cristo, ele é santificado, ele é santo. Depois nós temos a santificação progressiva, que é aquela que dura a vida toda. A vida toda o crente vai vencendo o pecado, vai mortificando os desejos pecaminosos da carne e vence o pecado. E tem a santificação final, né, que tem a ver com a glorificação. Quando o crente chega no céu, então sua alma vai ser aperfeiçoada e o crente então viverá perfeitamente santo lá no céu. Né? Então veja, voltando para o texto da confissão, que diz: esta santificação é imperfeita nesta vida. Por que a santificação é imperfeita nesta vida? Porque ainda persistem em todas as partes do crente restos da corrupção. Ou seja, o crente aqui não é perfeito ainda. Ele só será aperfeiçoado quando chegar no céu. Então, enquanto ele estiver aqui, ele será imperfeito. Logo, sua santificação será imperfeita. Ou seja, a velha natureza, o velho homem ainda habita no crente. E por conta disso, nós somos levados a pecar e a praticar também o que é mal. Né? Por conta da velha natureza que habita em nós, é que nós nem sempre desejamos o que é bom, mas também desejamos o que é mal.
Filipenses capítulo 3 e o verso 2, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras. Filipenses 3, versículo 12, diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, nessa passagem, Paulo é claro em dizer: eu ainda não recebi a perfeição. Nessa vida, eu ainda não fui aperfeiçoado, não tenho ainda a perfeição, é o que Paulo diz. E é por conta dessa imperfeição que nós temos ainda, que nós somos orientados na Bíblia e ordenados a confessar os nossos pecados, como, por exemplo, João capítulo 1, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso é o versículo 10. Mas o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o João aqui nos ordena confessar nossos pecados, porque ele entende que, embora sejamos justificados, embora sejamos crentes, santificados, não somos ainda perfeitos e temos ainda uma natureza pecaminosa que nos conduz ao pecado, e por isso então a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, a santificação nessa vida é imperfeita porque ainda existem em nós restos do velho homem, existem restos da corrupção em nós que nos levam a pecar. Nessa vida, continuaremos propensos ao pecado, continuaremos propensos à depravação até o dia da nossa morte. Aí sim, aí no dia da nossa morte, nós imediatamente entraremos na glória, entraremos na vida eterna, e aí nós seremos aperfeiçoados em santidade. E lá no céu, por não haver pecado nem corrupção, nem imperfeição, no céu tudo é glorioso, então no céu nós também seremos gloriosos. João disse que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque como ele é, nós o veremos. Então a glorificação nós alcançaremos só na vida eterna, só no céu. Então no céu sim, nós seremos gloriosos, perfeitos, não pecaremos mais, mas nessa vida nós ainda somos imperfeitos, ainda somos pecadores. Por causa da corrupção que ainda existe no crente, nasce no crente uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Isso, por exemplo, é dito em Gálatas capítulo 5 e o verso 17, diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos. Desculpa, eu estou lendo Efésios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 17, diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então note que há uma militância entre a carne, ou seja, entre a nossa natureza pecaminosa, e o Espírito do Senhor. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque a carne não se submete ao Espírito do Senhor. A carne se inclina para o pecado e não para a santificação do Espírito, e não para a direção do Espírito. Então há essa luta contínua entre a carne e o Espírito. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo do Senhor diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja aqui a linguagem de Pedro, que nessa vida nós somos aqui, ele diz, peregrinos e forasteiros. Somos peregrinos e forasteiros. E então ele diz que nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa faz guerra contra a nossa alma que foi santificada em Cristo Jesus. Então, nessa guerra, nessa militância entre a carne e o espírito, entre a alma, entre a carne e a alma, quem é que vence essa batalha? A carne ou a alma? Né? Na linguagem do apóstolo Pedro, né? Voltando aqui para Pedro,
que ele fala sobre que devemos nos abster das paixões carnais, da nossa natureza pecaminosa, que fazem guerra contra a alma. Nessa batalha, quem é que vence a batalha? A natureza pecaminosa ou a alma? Permita-me contar aqui uma ilustração. Conta-se que um certo cidadão tinha 2 cachorros, um preto e um branco. E aquele cidadão constantemente levava aqueles 2 cachorros para a praça pública e os colocava para brigar. E então ele fazia apostas com as pessoas que estavam ali assistindo aquelas lutas. E então quando ele chegava na praça, em certo dia, ele dizia assim: olha, gente, eu vou colocar esses 2 cachorros para brigar e o cachorro branco vai vencer a briga. Quem é que aposta no preto? Aí muita gente apostava no preto. Na hora da briga, o cachorro branco ganhava a briga e o dono do cachorro ganhava a aposta. No dia seguinte, ele levava os cachorros para o mesmo lugar. E então ele dizia: gente, vamos apostar de novo. Hoje quem vai ganhar a briga é o cachorro preto. Quem é que aposta no branco? E muita gente apostava no branco porque o branco venceu no dia anterior. Então muita gente ia apostar no branco. Mas só que na hora da briga, o cachorro preto vencia a briga. Isso acontecia constantemente. Aquele que o homem dizia que venceria a briga, de fato, vencia. E as pessoas ficaram curiosas e perguntaram a ele qual o segredo. Como é que ele sabia que o cachorro branco ia ganhar ou que o cachorro preto ia ganhar? E ele disse: é simples. Quando eu quero que o cachorro branco amanhã vença a briga, então eu passo o dia todo hoje alimentando o cachorro branco, dando de beber, dando comida a ele, enquanto que o cachorro preto fica o dia todo amarrado, sem comida e sem bebida. Logo, no dia seguinte, na hora da briga, o cachorro branco está fortalecido, está alimentado, robustecido, enquanto que o cachorro preto está enfraquecido, está esfomeado, sedento. Logo, ele não tem forças e ele perde a briga. Ou seja, quem é que vence a briga? É o cachorro que está melhor alimentado. É o cachorro que está melhor alimentado. Se é o branco que está melhor alimentado, ele vai ganhar a briga. Se é o preto que está melhor alimentado, vai ganhar a briga. Então, nessa briga espiritual entre a nossa natureza pecaminosa e a alma, quem é que ganha essa briga? Quem ganha essa briga? A gente pode dizer aquele que estiver melhor alimentado. Quem é que eu estou alimentando melhor? A minha natureza pecaminosa, com as minhas paixões carnais, com os meus pensamentos pecaminosos, com minhas atitudes pecaminosas, com minha conduta pecaminosa? Ou eu estou alimentando mais a alma com a leitura da palavra de Deus, com a oração, com a participação nos cultos públicos, com a participação nos meios de graça? O que é que eu estou alimentando mais? Aquele que estiver melhor alimentado certamente vai ganhar a guerra. Aí, quanto a isso, a confissão de fé diz assim: pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, o crente não deve arranjar desculpas do tipo: eu sou pecador mesmo, ou a carne é fraca, ou Deus compreende minha fraqueza, para justificar a sua derrota. Então, o que é natural é que nessa guerra a parte regenerada vença. O que é natural é que a parte renovada vença. O que é natural é que o novo homem vença o velho homem. Isso é que deve ser natural. Nem sempre a gente vence a batalha contra o pecado. De vez em quando o pecado nos derrota, mas aí a gente se levanta e o vence. O que não pode é o pecado estar derrotando o tempo todo o crente. O crente tem que derrotar o pecado. Alguém disse que ser derrotado pelo pecado deve ser uma exceção e derrotar o pecado deve ser a regra. Então essa deve ser a regra na minha vida. Eu devo, como regra, derrotar o pecado e ser derrotado pelo pecado ser uma exceção. Então, como é que eu faço para alimentar minha alma e derrotar o pecado e não ser derrotado por ele? Eu devo me utilizar dos meios de graça que Deus estabeleceu, tanto os meios de graça particulares quanto os públicos. Os meios de graça particulares são a leitura da Bíblia em casa, a oração em casa, a meditação na palavra de Deus. Os meus públicos são a minha ida à igreja para ter comunhão com Deus e com os santos, a participação nos sacramentos da ceia do Senhor, a participação na oração pública, a participação no ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, quando eu me aproprio desses meios que Deus estabeleceu, então é natural que eu vença, que a minha alma vença a batalha contra as inclinações pecaminosas. O crente deve vencer o pecado e suas paixões pecaminosas, pois ele tem à disposição dele o auxílio, o poder contínuo do Espírito Santo para ajudá-lo nesta guerra.
A Escritura exige que o crente seja santo. O crente não pode arranjar desculpas para não ser santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, o apóstolo diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro aqui diz que nós devemos ser santos, e ele dá aqui a razão teológica, a base teológica para a nossa santificação. Qual é? Porque o Senhor é santo. Sede santos porque eu sou santo. O Senhor disse que é santo e Ele nos chamou para que reflitamos o caráter dEle. Ele nos chamou para que sejamos semelhantes a Ele. Ele é santo, então Ele requer que nós também sejamos santos em todo o nosso procedimento, em todo o nosso modo de viver. Devemos ser santos no nosso olhar, devemos ser santos naquilo que nós pensamos, devemos ser santos no nosso procedimento com o nosso próximo, devemos ser santos no trabalho, na escola, no comércio, na política, em qualquer lugar nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. O Senhor nos chama para isso, para derrotar o pecado, para derrotar a natureza pecaminosa. Um outro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, esse ponto é baseado no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 77 do Catecismo Maior. Essa pergunta 77 diz: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas são diferentes nisto, né? Então aqui o Catecismo Maior na pergunta 77 está colocando a justificação e a santificação lado a lado, mostrando que ninguém que não foi justificado pode ser santificado, né? E ninguém que não é santificado foi justificado. A justificação e a santificação são duas bênçãos da graça evangélica que Deus concede apenas àquele que é crente, apenas aquele que já foi santificado, aquele que já foi regenerado, que já foi convertido pelo poder do Evangelho. Aí o Catecismo Maior estabelece uma distinção entre justificação e santificação. Por que é importante dizer isso? Porque no catolicismo romano ele confunde justificação com santificação. Aquilo que o catolicismo romano quer falar de justificação, nós falamos de santificação. Aquilo que falamos de santificação, eles falam de justificação. Eles confundem uma doutrina com a outra, né? Mas essas duas doutrinas, embora elas andem lado a lado, elas são inseparáveis. Elas são inseparáveis, de sorte que ninguém pode ter uma dessas coisas sem ter a outra, né? Ninguém pode ser justificado sem ser santo, ninguém pode ser santo sem ser justificado. Essas duas coisas operam juntas, mesmo assim, elas não são a mesma coisa, elas são diferentes. Aí nós temos 6 pontos que mostram a distinção entre justificação e santificação. Veja, na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo ao crente, né? Então, quando o crente se converte a Cristo, então ele recebe a justificação de Cristo naquele momento. Então, ele é uma pessoa justificada. Enquanto que na santificação, o Espírito Santo infunde a graça e dá forças para a exercer. Ou seja, na santificação, o Espírito Santo dá ao crente força, poder para viver uma vida de santificação. Na justificação, o pecado é perdoado. Então, o que é justificação? Justificação é um ato da graça de Deus, mediante o qual Ele perdoa todos os nossos pecados, né? De sorte que aquele que foi justificado, a gente viu isso numa outra aula, numa aula específica sobre justificação, a justificação é o contrário da condenação. Ou seja, quem é condenado não é justificado, e quem é justificado não é mais condenado. Então, uma vez que fomos justificados, temos paz com Deus, estamos reconciliados com Deus agora, e não há mais nenhuma condenação para nós, porque nós estamos agora ligados em Cristo e Ele perdoou todos os nossos pecados. Então, na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, o pecado é subjugado, quando a cada dia, mediante a oração, a leitura da palavra, a meditação na palavra, mediante a consagração a Deus, nós vamos subjugando o pecado. Em quinto lugar, a justificação liberta a todos os crentes igualmente da ira vingadora de Deus. E isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na
condenação. Ou seja, na justificação, não existe um crente que é mais justificado do que o outro. Não existe. Eles são nivelados. O mesmo tanto de justificação que veio na vida de um crente, veio na vida do outro crente. Todos são igualmente justificados, todos são igualmente libertados da ira vingadora. E outra coisa, a gente viu que a santificação nessa vida é imperfeita. Já com a justificação é o contrário. A justificação é perfeita nesta vida, de forma que o crente nunca mais vai cair em condenação. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Então veja, enquanto que a santificação é imperfeita, a justificação é perfeita. Então veja, na justificação, todos são igualmente justificados, todos. Ninguém é mais, ninguém é menos. Mas, em último lugar, a santificação, diferente da justificação, não é igual em todos os crentes. E nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Então, quanto à santificação, aí sim, existe um crente que é mais santificado do que o outro. Existe um crente que é mais santificado do que o outro, existe um crente que é mais santo do que o outro. Né? A santificação existe em graus diferentes. Inclusive, hoje eu tenho um grau de santificação, eu estou aqui em cima, mas amanhã eu posso estar aqui embaixo, aí depois de amanhã eu volto. A nossa santificação, ela por ser imperfeita, ela oscila nessa vida. É que nem uma roda gigante, hora a gente está lá em cima, hora a gente está aqui embaixo. A santificação é assim, ela é imperfeita. Ela não é igual em todos. Há crentes mais santificados do que outros, né? Por exemplo, você olha para a vida dos puritanos do século XVII, né? Tem até um livro editado pela Editora Fiel, que é uma biografia dos puritanos, cujo título é Santos no Mundo. Santos no Mundo. Eles, de fato, eram homens que viveram uma vida de santidade. Né? A época deles foi uma época de luz, né? A vida que eles viveram. Né? Então, a gente, quando olha para a vida quando olho para a vida dos puritanos, eu fico com vergonha de mim. Eu tenho vergonha de mim. Né? Quando eu vejo um santo homem de Deus, eu fico com vergonha de mim. Né? Então, quanto à santificação, um crente pode ser mais santo do que o outro. Né? E quanto à santificação, um crente pode ser mais santo hoje e menos santo amanhã. Ela tem lá os seus graus. Mas na justificação não. Na justificação ela é igual em todos os crentes e ela nem aumenta nem diminui, mas ela é perfeita. E nessa vida o crente vai avançando para a perfeição. E quando é que ele vai alcançar a perfeição? Já dissemos isso. Ele vai alcançar a perfeição quando estiver no céu. Aqui nessa vida, ele não vai alcançar nunca a perfeição. Uma hora ou outra ele vai escorregar, uma hora ou outra ele vai cair em pecado, uma hora ou outra ele desobedece a Deus, ele peca por pensamentos, por palavras e por ações. Né? Só quando chega na glória é que ele será plenamente aperfeiçoado. Eu quero concluir, irmãos, essa nossa aula, primeiramente louvando a Deus pelas obras de justificação e de santificação que Ele operou em nossas vidas. Né? Ele nos predestinou da eternidade, no tempo Ele eficazmente nos chamou, e então Ele nos justificou perdoando os nossos pecados e nos deu a santificação, ou seja, Ele nos separou para sermos dele, e Ele pede que nós a cada dia nos consagremos a Ele. No que diz respeito à justificação, Deus não exige nada de nós para nos mantermos neste estado, nada. Mas quanto à santificação, Deus exige o tempo todo que mortifiquemos as obras da carne, que nos despamos do velho homem, que crucifiquemos os desejos da nossa natureza pecaminosa e que nos revistamos do novo homem, vivendo uma vida de santidade, visto que essa é a sua vontade para as nossas vidas, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo escreve, por exemplo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que a partir do versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então veja que Paulo diz aqui que nós devemos buscar viver de forma a agradar a Deus e devemos progredir cada vez mais nesse exercício. E ele continua: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aí agora, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que ele diz aqui?
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente ao vingador, porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então veja que no verso 3, Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ele diz que a santificação envolve fugir das impurezas dessa vida, fugir de uma vida pecaminosa, e ele termina aqui no verso 7 dizendo, porque Deus nos chamou não para impureza, mas ele nos chamou para santificação. Então é isso que Deus requer de nós, que nós crucifiquemos os prazeres carnais, as paixões carnais, e que nós sejamos revestidos do novo homem, e que nós vivamos uma vida de santidade, e Hebreus diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, minhas palavras finais são no sentido de orientar os irmãos a pedirem ao Senhor que os ajudem a viver uma vida de santidade. Então, meu irmão, reconheça que por suas próprias forças você jamais conseguirá ter uma vida santa. Então, olhe ao Senhor e diga, Senhor, ajuda-me a ser santo, ajuda-me a desenvolver a santidade em minha vida, vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Faça essa oração, irmão. Viva para o inteiro agrado do Senhor. Como é que você pode viver assim? Vivendo uma vida de oração, de leitura da Bíblia, uma vida de frequência à igreja, de participação nos meios de graça. Não negligencie isso. Se você negligenciar, você estará contribuindo contra sua própria alma. Então, peça a Deus que lhe ajude a não ser negligente para com a Bíblia, para com a oração e para com a igreja. E se você fizer uso desses meios de graça, certamente que você vai crescer na vida de santificação. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.